Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do culto, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube. Quero desejar a você um final de sexta-feira abençoadíssimo e o início de final de semana também abençoado. Amém, queridos? Bem, amados, nós já estamos, em meados de janeiro de 2026. Passa muito rápido. E o nosso tema desse ano, que foi o tema que nós colocamos lá na igreja, no dia 31 de dezembro, na passagem de ano, é a fidelidade de Deus, E eu coloquei como divisa ali o Salmo 89, que diz, o salmista diz que cantará as benignidades do Senhor perpetuamente. Com a sua boca manifestará sua fidelidade de geração em geração. Deus é fiel. Nós temos falado isso, é fiel sim, mas ele é fiel à sua palavra, E a condição de nós experimentarmos essa fidelidade é buscarmos sermos fiéis em obediência a ela, Infelizmente, as promessas da paz que só Jesus pode dar não têm sido desfrutadas, por muitas pessoas nesse mundo, nesse tempo. Nós temos visto, pelo contrário, pessoas, povos e nações em conflitos ideológicos, religiosos, morais, econômicos, sociais, As nações estão inflamadas, longe, mas muito longe da fidelidade de Deus com respeito às bênçãos, por Ele prometida, Estão cada vez mais se aproximando pelo lado oposto da palavra de Deus, que, por causa destas inflamações, se aproximam cada vez mais do caos. Quando a gente olha Apocalipse 9, existe uma profecia que é relativa à sexta trombeta que soará, e diz que foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Olha, queridos, eu vejo assim com muita tristeza a violência social atingindo a população de nossas cidades, os nossos bairros, ruas e o nosso país, com o aumento da criminalidade, do tráfico, do desemprego. E olhando assim a janela do mundo, se é que eu posso dizer isso, eu também vejo a disputa pela hegemonia bélica, entre as nações, que estão cada vez mais encegueiradas por manter o domínio sobre os mais fracos, e a manifestação violenta, também que a gente tem visto no mundo, por derrubada de governos, causando morte e destruição, ceifando muitas vidas humanas, como é o caso agora que está ocorrendo no Irã, Cerca já de 4.000 mortes, queridos, resultantes de quê? Da opressão de forças policiais do regime, Então, o que eu desejo, com esta mensagem nessa sexta-feira? Não é fazer sensacionalismo, mas é expor os eventos terríveis da sexta trombeta, declarado em Apocalipse 9, E eu destaco a realidade do juízo divino e a dureza do coração humano, crendo que ela servirá tanto para ensinar a igreja sobre as coisas dos últimos dias, quanto para alertar os não convertidos sobre a urgência da salvação. Apocalipse 9 descreve os eventos sobrenaturais de proporção global durante a tribulação. E por isso, como nós temos a visão escatológica pré-tribulacionista, eu creio firmemente que a igreja não estará mais aqui, nessa terra, para experimentar esses eventos. Já terá sido arrebatada e sabemos que só os salvos em Cristo farão parte desse evento tão esperado pelos fiéis verdadeiros. E o ponto central aqui, amados, não é apenas descrever os horrores do juízo que está previsto, mas mostrar que mesmo diante de tanta destruição, o coração humano permanece endurecido. E por isso a salvação em Cristo é tão urgente hoje.
Quando a gente olha, voltando a olhar Apocalipse 9, a profecia de Apocalipse 9, a sexta trombeta soará, né? E eventos terríveis serão desencadeados sobre a terra. 4 anjos, né, que estavam presos serão soltos. Um exército de proporções inimagináveis, né, será mobilizado e 1/3 da humanidade restante é morta. Né? Coisa terrível. Né? Os números são assustadores. Se nós somarmos as mortes anteriores, 1/4 da população na abertura dos selos anteriores, mas os que morrerem, né, nas primeiras trombetas, e agora mais 1/3, né? Irmãos, nós estamos falando de aproximadamente metade da população mundial. Né? Hoje, se não me engano, nós temos aí 9 bilhões de pessoas no planeta. Nós estamos falando da morte de 4 bilhões e meio de pessoas, né? Exterminada em poucos anos. Mas o que mais me impressiona nessa passagem não é a destruição em si, não é isso, mas a reação das pessoas sobreviventes. Diante de tanta morte, diante de tanto sofrimento, diante de tanta evidência do juízo de Deus, seria de se esperar que os homens caíssem de joelhos em arrependimento, né? Mas não é isso que nós estamos vendo, não é isso que acontece. O texto diz claramente: não se arrependeram, né? O coração humano é mais duro do que nós imaginamos, e é por isso que a salvação não pode esperar. Quem rejeita a graça hoje não pode ter outra oportunidade, né, amanhã. E Deus tem um plano para a história, para a nossa vida, mesmo quando pareça que tudo está fora do controle, Ele está no trono. Ele é o controle de tudo. E isso também significa que há um tempo determinado para cada coisa, né? O tempo da graça não vai durar para sempre. Você está aproveitando esse tempo que Deus está lhe dando? Nós precisamos aproveitar. Então não presuma, né, que terá outra oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Olha, a Bíblia diz em Efésios 6 que a nossa luta é espiritual, não é carnal. Existe uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor, né? Mesmo que nós não possamos ver com esses olhos, anjos e demônios, eles estão em conflito constante, né? Um dia essa realidade vai se tornar evidente para todos. A pergunta é: você está do lado certo dessa batalha? Está revestido da armadura de Deus? Olha, meu irmão, minha irmã, não subestime a realidade do mundo espiritual. E se você já é um salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, agradeça. Agradeça por estar do lado do vencedor. Apocalipse 9, na continuidade, diz que os homens que não foram mortos, ou seja, o que restou da humanidade, por essas pragas, por esses eventos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Aqui, olha, eu vejo esse versículo como o versículo mais assustador de toda essa passagem. Depois de tanta morte, de tanta destruição, de tanta evidência do juízo de Deus, os sobreviventes não se arrependerão. Continuarão adorando demônios, ídolos, né? E continuarão nos seus pecados. Isso, amados, revela a profundidade da depravação humana, né? O homem não se arrepende simplesmente porque vê as consequências ruins do pecado, né? Se fosse assim, ninguém mais pecaria depois de experimentar algum sofrimento. Mas o coração humano é enganoso. Acima de todas as coisas, a religião continuará existindo, mas será adoração a demônios e a coisas criadas pelas mãos humanas. Dinheiro, poder, prazer, deuses, né, que não podem ouvir nem ajudar. O homem vai continuar adorando qualquer coisa, menos o Deus verdadeiro. Então, não esperemos, né, que o sofrimento possa levar a quem quer que seja, né, ao arrependimento automático. Muitos passam por tragédias e saem mais endurecidos, né, menos sensíveis, né? A salvação não vem por ver as consequências, mas pelo ouvir o Evangelho e crer. Por isso,
A pregação de hoje é tão importante, por isso talvez você precise decidir hoje. Não espere, amado, que uma crise, né, seja um motivo para buscar a Deus. Busque a Deus enquanto há tempo e seu coração ainda pode responder, né? Isaías 55, o profeta Isaías profetizou e diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, olha, queridos, deixa eu te dizer, não é medo paralisante que eu quero imprimir sobre a tua vida, não é curiosidade sensacionalista sobre o futuro, mas é a urgência em relação à salvação, a nossa e a dos outros, né? E eu volto a afirmar que os que estão em Cristo não passarão pela tribulação, estarão seguros com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a bendita esperança da fidelidade de Deus e da igreja. Mas milhões de pessoas ao nosso redor não têm essa segurança. Se o arrebatamento acontecesse hoje, elas ficariam para enfrentar todos esses horrores, né? Isso deve nos mover, deve mover o nosso coração à ação. Nós precisamos pregar o Evangelho com urgência, precisamos orar pelos perdidos, precisamos viver de forma que os outros vejam Cristo em nós, né? Enfim, precisamos mostrar, né, que nenhum sacrifício, nenhuma obra é grande demais, nenhum esforço é desperdiçado quando se trata em levar pessoas ao Salvador. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Olha, eu gostaria de pedir a você que você compartilhasse essa mensagem com alguém. Dá um like nessa mensagem, inscreva-se nesse canal, né? Isso é muito importante. Amém, queridos? Um bom final de semana em Cristo e que nós estejamos atentos às coisas que estão acontecendo no mundo. Elas nos revelam, né, as coisas finais desse tempo. Amém, queridos? Fica com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus.